Glória a Deus. Então, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, fala da multiplicação dos pães. Nós vamos ler até o versículo 21. Todos abriram? Mateus 14, versículo 13 ao 21. Diz a palavra do Senhor: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Diga comigo: lugar deserto. A parte, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos, aproximando-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus. Esse texto eu quero falar 3 coisas para vocês nessa noite. 3 coisas que Deus colocou no meu coração. A primeira é que tenha Deus com você em tempos difíceis. Vou repetir. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é: tenha Deus com você em tempos difíceis. Pastor, mas lógico que eu vou ter. Não, meu irmão. Tem muita gente que passa um tempo difícil e não se dobra diante de Deus. Tem pessoas que estão passando por apuro e não buscam Deus, não vão na igreja, não oram, não jejuam, não fazem nada, não lêem a palavra, nada. Tem pessoas que são assim. Por isso que eu estou trazendo esse alerta a você: tenha Deus com você em tempos difíceis. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus em João 16:33. Jesus falou assim: você vai ter problema, você vai ter dificuldade, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer dificuldade no governo Dilma. Tenha Deus com você em tempos difíceis. Sabe o teu irmão que está do teu lado? Tenha Deus com você em tempos difíceis. Na realidade, para mim falar isso para vocês, esse primeiro tópico, eu tenho que voltar um versículo antes, no versículo 12. O final, no versículo 12, do capítulo 14, finaliza sobre a morte de João Batista. João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão, grande profeta, comedor de gafanhoto, de mel, roupa simples. João Batista é morto. Não vou entrar na história da morte, mas só o finalzinho, dizendo assim: então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Agora vem o 13, que é a sequência. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Agora você compreende porque Jesus se retirou num barco para um lugar deserto. Por quê, pastor? Porque ele ouviu sobre a morte de João Batista. Jesus perdeu um parente, porque Isabel, mãe de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 36, diz que Isabel
era parente de Maria, mãe de Jesus, né? Alguns acreditam que ela era prima de Maria, mas não tem nada para se confirmar isso. Mas se fosse prima, Jesus seria primo de João Batista em segundo grau. Tinha um parentesco? Tinha. Então Jesus perdeu um parente. Jesus não só perdeu um parente, mas perdeu um grande homem de Deus, um grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, juntamente com Elias, etc. Jesus perdeu um grande homem, um grande profeta de Deus. E quando Jesus recebeu essa mensagem, Jesus então se retira para um lugar deserto, meu irmão, porque Jesus era humano. Jesus era humano, como eu e você somos. Quando recebemos uma notícia ruim, nós entristecemos. Quando recebemos uma má notícia, quando vem a aflição sobre nós emocionalmente nos abatemos. Jesus também tinha sentimento, Jesus chorava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sono. Jesus era Deus, ungido, batizado pelo Espírito Santo, mas tinha sentimento como eu e você. E Jesus então tira para um lugar deserto. E quantos de nós nos retiramos para o lugar deserto como somos afligidos? Quantos de nós? Quantos de nós temos o comportamento como o de Jesus aqui? Quantos de nós queremos, ou melhor dizendo, não queremos ver ninguém, não queremos escutar ninguém quando estão passando por um momento de aflição? Quantos de nós? Quantos de nós agimos desse jeito? Buscamos lugares desertos. Eu quero dizer para você nessa noite que ir para o deserto em tempo difícil, em princípio, uma reação normal. Entenda bem o que eu estou dizendo. Ir para o lugar deserto em tempos difíceis, em princípio, é uma reação normal do ser humano. Quando você dá com aquela notícia, quando você choca com o problema, automaticamente você dá aquela baqueada. Reação normal do sentimento. Mexe com a gente, né? Não é dizer que não mexe, mexe. E quando é nosso filho, então, mexe mais ainda. Quando é com o nosso filho, você fala, prefiro perder um braço do que está acontecendo isso com o meu filho. Sentimento está envolvido. Então, ir para um lugar deserto, em tempo difícil, em princípio é uma coisa normal. Jesus buscou o deserto nesse momento. Nós temos também uma história, não vai ser o foco da minha palavra, mas vou citar ela, lá em 1 Reis, capítulo 19, fala a história de Elias. No capítulo 18 de 1 Reis, fala do Elias vencendo os profetas de Baal. Quem conhece a história? Levanta a mãozinha. Isso, quem não conhece, vem na tua casa. Tá? Elias vai lá então e vence os profetas de Baal. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, rei de Israel, uma macumbeira, tinha adoradores de um deus Baal naquela época, que não adorava o Deus de Israel, tinha altares de Baal. E Elias vai lá e faz uns desafios contra os profetas de Baal, os falsos profetas. E quando ele vence os profetas de Baal são mortos. E aí a rainha Jezabel jura ele de morte. Fala assim: olha, vai acontecer com você o que você fez com os meus profetas. Eu vou mandar te matar. Elias, diante de uma vitória maravilhosa, espetacular, sobrenatural, diante de um juramento desse, sente o baque. A aflição veio, ele sentiu. E diz a palavra de Deus então que ele foge para o deserto e pede para si a morte. Olha só, a aflição foi tão grande que ele fugiu para o deserto e pediu para morrer. E eu não tenho dúvida que Elias naquele momento entrou no estado de depressão profundo. Se tivesse Rivotril ele tomava. Se fosse um psiquiatra mandava internar ele.
entrou no estado de depressão profundo. A aflição veio, ele buscou o deserto. Meu irmão, buscar o deserto no momento de aflição, eu vejo que é normal. Cada um reage de um jeito. Pessoa sofre uma aflição, ela não dá nem bola. Tem pessoas que sofrem aquilo, acabou a vida para ela. Pai Elias acabou, e ele era um homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, que tinha feito milagre na vida das pessoas. Não estou falando com um crente qualquer, estou falando com um homem de Deus, e ele sofreu aflição e buscou o deserto. Eu quero dizer para você nessa noite, nós buscamos o deserto, mas nós temos também que estar preparado para sair dele. Eu tenho que sair do deserto. Diga comigo, eu tenho que sair do deserto. Entrar no deserto, meu irmão, é coisa natural. Muitos entram. Agora o que não pode fazer é permanecer no deserto. Permanecer no deserto não, porque Deus não tem isso para o povo dele. Mesmo o povo pecando contra Deus, lá no Antigo Testamento, Deus determinou 40 anos de deserto. Mesmo o povo não acreditando na palavra de Deus, não confiando naquilo que Deus falou, das promessas da terra de Canaã, aquele povo não aceitou a palavra de Deus, foi incrédulo, e Deus então condenou 40 anos. Deus não deixou eles até hoje não. Deus falou 40 aninhos. Essa geração que não acreditou, fique de fora. Mas a próxima geração, uma geração que não era contaminada pela incredulidade, uma geração que não era contaminada pelas coisas antigas, que não conhecia Deus verdadeiramente de face a face, mas tinha ouvido falar de Deus, a nova geração vai entrar. Ou seja, deserto tem que ter um fim. Diga comigo, deserto tem que ter um fim. A não ser que você quer fazer a sua morada lá, porque Deus não quer que você fique lá. E por que você está nesse deserto? Porque você insiste ainda em amarrar sua vida nesse deserto. Por que insiste? Quando aconteceu isso com Elias, Deus foi lá tirar ele do deserto. Elias, entendi que você entrou, mas vem cá, come, toma água, agora levanta, caminha. Ele foi querer se esconder na caverna, do deserto para a caverna, mas a caverna estava no deserto, estava se enfiando no buraco. Deus, vem para fora que eu vou falar com você. E Deus falou com ele, falou assim: Elias, levanta, anda, caminha até tal lugar que você vai ser usado para isso, para isso, para isso. Elias, sai da caverna. Elias, vamos sair desse deserto. Elias, toma foco na sua vida. Meu irmão, o que Deus está falando para você hoje, usando o exemplo de Jesus, que buscou um local deserto para ter aquele momento de dor que ele estava tendo com a perda, de João Batista. Elias também teve o mesmo problema, e ele buscou o deserto, e Deus vai lá tirar ele do deserto. O que está acontecendo com você hoje? Você que está no deserto, você que está buscando aí um local para sofrer, porque deserto, não tem nada, deserto não tem alegria, deserto não tem vida, deserto é deserto. Você que está assolado nesse deserto, nesse buraco aí, Deus está falando para você hoje, que aí não é o teu lugar. Aí não é o teu lugar. O senhor está bravo, pastor? Não estou bravo não. É que Deus está falando aqui forte comigo, e eu tento expressar aquilo que o Espírito Santo está falando aqui dentro. O Espírito Santo está falando aqui dentro. O deserto não é o teu lugar. Não sei que você está insistindo em ficar aí. Jesus teve, Elias teve, e muitos outros e mulheres de Deus tiveram momentos difíceis, mas não pode permanecer. É isso que Deus está querendo falar com você nessa noite. Deus precisa estar com você no deserto. Para quê, pastor? Para tirar você de lá. A única pessoa que pode tirar você do deserto é Deus. Deus tirou o povo dele depois de 40 anos no deserto. Deus tirou o povo dele depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Tirou e levou de novo para Jerusalém. Deus tirou Elias do deserto. Você vê que Deus tira. Você precisa de Deus, porque a única pessoa que pode tirar você desse buraco, dessa angústia, dessa solidão, dessa desgraça é Deus. Por isso que o tema do primeiro comentário meu aqui, só para não esquecer: tenha Deus com você em tempos difíceis.
Eu preciso também ter Deus comigo nos momentos difíceis, não só para me livrar. Por quê, pastor? Porque eu vou encontrar pessoas, escuta o que eu vou falar para você, eu vou encontrar pessoas no deserto, nas mesmas situações que eu estou vivendo, eu vou encontrar. Então eu preciso de Deus para me livrar, e preciso de Deus comigo, para que eu seja um instrumento de livramento para o outro. De graça recebei, de graça dai. Então eu preciso de Deus na minha vida, primeiramente, me livrar. Segundo, para livrar o meu próximo. Deus chamou a gente para essa corrente do bem, meu irmão. Deus não chamou a gente só para transmitir doença, gripe, H1N1. Não pode tocar, não pode cuspir, não pode beijar, não pode nada. Deus nos chamou para transmitir só coisa ruim. Deus nos chamou para transmitir coisa boa. E transmitir Ele é a melhor coisa que você pode passar para o próximo, para o outro ser humano. É Deus. Então eu preciso ter Deus no deserto, para Deus me libertar e também me libertar o outro que está comigo. Quando, voltando aqui no texto de Mateus, no capítulo 14, Jesus foi para o deserto. E quem foi para o deserto? No versículo 13, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus do barco, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Quem foi para o deserto junto com Jesus? Uma grande multidão. De quê? De enfermo. Jesus estava superando aquele problema, aquela perda, e ele tinha uma grande multidão com ele. Só que Jesus falou assim, melhor dizendo, ele não falou assim: olha, eu não posso fazer nada por vocês hoje, porque eu estou enfrentando uma situação difícil. Jesus não falou isso. Pelo contrário, ele curou a todos os enfermos. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Quando é Deus com você, meu irmão, você pode estar passando uma dificuldade, mas mesmo na dificuldade, você é usado como instrumento de Deus ainda para socorrer o outro. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender um negócio desse? Só Deus. Por quê? Porque não é você que faz, é Deus que faz. O que você precisa é ter Deus com você. Pastor, eu estou passando por uma aflição. Está com Deus? Estou. Tenho certeza que Deus vai tirar você dessa aflição e vai usar você ainda hoje, para ajudar o outro a sair também. Tenho certeza. Lembrei-me quando montava essa palavra. Gostou agora? Lembrei-me. Gente, agora eu gostei. Eu posso até fechar e finalizar a palavra agora. Nossa, agora eu estou sentindo que estou culto. Lembrei-me quando eu montava a palavra de Moisés. Moisés, lá em Gênesis, o povo escravo no Egito, a carga sendo aumentada, Faraó perseguindo o povo hebreu. Deus vem então, levanta Moisés para tirar o povo daquela escravidão. Mas eu pensei, quando Deus trouxe isso, Deus começou a falar comigo, falou assim: como Moisés vai tirar o povo da escravidão do Egito, sendo que ele também era escravo? Na mesma situação, no mesmo deserto, na mesma aflição, no mesmo problema, Deus chama um que está envolvido no mesmo problema, na mesma carga. E aí Deus falou para mim: porque eu estava com ele. Deus está com você, tira você e tira o outro. E lá em Êxodo 3:11, não precisa abrir não, vou ler para você. Êxodo 3:11 diz assim: então Moisés disse a Deus, olha o que Moisés diz a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés perguntou para Deus. Olha o que Deus responde no versículo 12, Êxodo 3:12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Moisés, eu com você, eu tiro você e tiro quem está com você. Por isso, eu fecho aqui o primeiro tópico de hoje: tenha Deus em tempos difíceis. Deus não quer que você permaneça no deserto. Você que está sofrendo no deserto, Deus não quer que permaneça.
Deus nunca quis que ninguém permanecesse. Tirou o povo, depois de 40 anos, tirou Elias, tirou muitos homens de Deus. Deus quer tirar você do deserto. Pastor, mas eu construí uma casa no deserto, fiz tão bonitinha. Sai dessa casa, meu irmão. Sai da caverna. Você não construiu uma morada, porque casa simboliza felicidade, caverna simboliza escuridão. Sai da caverna como Elias saiu. Deus chamou ele para fora. Elias, vem para fora, que eu quero falar contigo. Sai para fora. Deus não quer que você permaneça no deserto. Está claro isso, irmão? Se não tiver claro, eu prego de novo. Está claro? Segundo tópico que Deus falou comigo nesse texto ainda. Pastor, o que tem a ver multiplicação do pão que o senhor está falando aí? Não sei também. Segundo tópico, você que gosta de anotar, anota aí. Jesus não despede os necessitados. Vou repetir. Jesus não despede os necessitados. Versículo 15 e 16, diz aí: chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dar-lhe-vos de comer. Jesus não manda embora ninguém, nenhum necessitado. Jesus, Ele quer suprir, Ele quer socorrer, suprir as necessidades dos necessitados. Fala comigo para você não dormir. Jesus quer suprir as minhas necessidades, humanas e espirituais. Humanas, o próprio texto está dizendo, a multiplicação dos pães. O próprio texto está mostrando que o cuidado que Jesus tinha. Jesus curou os enfermos, Jesus pregou a palavra para a alma, para o sentimento, para o espírito, mas Jesus alimentou também 5.000 fora mulheres e crianças. Jesus não está preocupado só com a sua salvação, Ele está preocupado também com o teu sentimento, com a sua alma. Ele está preocupado com o seu corpo, Ele está preocupado com a sua saúde. Jesus está preocupado porque Ele veio suprir as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Tem uma tradução, uma linguagem atual que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês do mesmo versículo, Filipenses 4,19, na linguagem atual, que fala assim, olha coisa maravilhosa. O apóstolo escrevendo, o apóstolo Paulo: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo que vocês precisam. Olha só, vou ler de novo, agora vai aí. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas, porque Ele é rico demais, que Ele tem para oferecer através de quem? Por meio de Cristo Jesus. Deus oferece tudo o que Ele tem por meio de Jesus. Então você tem que ter Jesus. Oferecer em que nível, pastor? Diz aqui: lhe dará tudo que vocês precisam. Sabe o que é tudo? Já defini 300 vezes tudo aqui. Tudo é? Tudo. Já aprenderam? Tudo. Espiritualmente precisa? Deus oferece. Sentimentalmente? Deus oferece. Emocionalmente? Deus oferece. Fisicamente? Deus oferece. Através de quem? De Jesus. Será que Deus pode? Glorioso, poderoso, riqueza, Ele é rico na sua glória. Tudo que Deus quer, Ele pode fazer. E Ele faz na sua vida, na minha vida, através de Jesus.
Deus se preocupa comigo e com você, humanamente dizendo. Jesus multiplicou os pães, meu irmão. Ele precisava? Ele veio com um propósito só: salvar o homem do pecado. Mas Ele é maravilhoso. Não vou deixar o homem morrer, não vou deixar o homem passar vontade, não vou deixar o homem passar fome. E eu fico maravilhado quando o salmista, melhor dizendo, o Salmo 37, versículo 25, fala assim: fui moço, olha o salmista dizendo, fui moço e agora sou velho. Olha só, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só o que o salmista está declarando: fui moço, agora sou velho. Ou seja, tive toda uma vida. Tive toda uma vida. É isso que está falando. Fui moço um dia e agora sou velho. Vivi uma vida longa, mas eu nunca vi um justo, diz o texto bem claro aqui, ó, nunca vi desamparado um justo. O que é justo, pastor? Aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. Não somos justos pelas nossas atitudes, somos justos porque Cristo nos perdoa e somos justificados pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Quando eu peço perdão ao Senhor, reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado, me arrependo dele, Deus vem com o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz, e me justifica de todo o pecado. Então falando, fui moço e agora sou velho, eu nunca vi desamparado justo. Escuta aqui, não é balela, não é o pastor Tim está falando, é Deus está falando. Servo dele não fica desamparado. Não sou eu que estou falando, que é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Eu nunca vi um homem de Deus desamparado. Eu nunca vi. Homem de Deus não. Ímpio pode achar um monte, mas homem de Deus não fica desamparado. Não fica, porque Deus entra com providência. Deus usa servos do Senhor para levar um amparo quando precisa. Esse dia eu comentei, para a honra e glória de Deus, não minha, para a honra e glória do Senhor, que eu estava andando na rua com o meu cerejinha no meu carro. Estava lá, passando no trânsito, carro parado, pisca-alerta ligado, uma mulher para lá de fora, a filha dela e uma criança pequena, e nego desviando, e eu passei e falei: o que aconteceu pela janela? Falou: acabou a gasolina. Falei: peraí, parei lá na frente, voltei correndo, empurrei o carro, chegou um rapaz para me ajudar, empurramos o carro, colocamos, estacionamos certo o carro. Ela falou assim: vou ligar para alguém vir me ajudar, eu tenho que levar minha filha no serviço, ela já está atrasada. Falei: não, eu levo você no posto. Tem galão aí? Porque agora é o problema do galão, né? Tem galão aí? Falei: tenho. Falei: então agora está fácil. Por que ela tinha um galão, pastor? Não é porque a mulher era munheca, não. É que o ponteiro já estava com problema, não marcava direito, então ela já levava como garantia. Falei: pega o galão, vou levar você. Montei no carro, ela montou. Eu falei: prazer. Fala o nome dela que eu me esqueci, que eu sou difícil para guardar nome. Eu falei: prazer, pastor Tim. O senhor é pastor? Sim. Fui, levei ela no posto, voltei, coloquei para ela. Falou: pastor, muito obrigado. Falei: fica na paz, irmão. Troquei ideia, que igreja que ela era, tal, beleza. O que é isso, pastor? Por honra e glória de Deus, não é para minha glória, não. Mas um justo não fica desamparado. O justo não fica desamparado, meu irmão. Não fica. Deus entra com providência. Deus entra com providência. E levanta quem? Levanta outros homens e mulheres de Deus. Sabe por que levanta os homens e mulheres de Deus? Porque é difícil. Pode levantar ímpio? Levanta. Porque Deus também fala: Deus enriquece o ímpio para dar para o justo. Mas qual que é o normal? Levantar outro homem de Deus, outra mulher de Deus para socorrer o irmão ou a irmã. Por quê? Porque nós temos o amor de Deus no nosso coração.
Nós não importamos com o nosso próximo. Por isso que Deus usa nós como instrumento. Deus espera de nós esses atos que eu falei aqui, você deve ter feito na sua vida também. Deus espera de nós. Deus não espera do ímpio, aquele que está na correria, aquele negócio louco, está preocupado, mas nós se preocupamos com o nosso próximo. Nós nos colocamos no lugar do nosso próximo. Nós agimos com empatia. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse naquele momento sem gasolina, eu queria que alguém me parasse e me ajudasse. Você concorda comigo? E por que você não para? Por que você não pergunta? Vê uma pessoa em dificuldade, empurrando a moto, um carro parado. Por que você não para e pergunta se você pode ajudar de alguma forma? Deus espera nós agirmos dessa forma. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Isso não está na palavra. O Espírito Santo faz cada coisa comigo, mas sei lá, Deus está querendo falar com você, mudar a sua vida, mudar o seu comportamento. É o Espírito de Deus. Deus supre as nossas necessidades. Meu irmão, olha só, para finalizar esse texto: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. É isso que eu estava falando. Nem, agora vem a pancada final, a sua descendência mendigar o pão. Mendigar o pão não, meu irmão. Servo de Deus não mendiga pão. Geração de servo de Deus, filho de servo de Deus, não mendiga o pão. Por que não mendiga? Por que não mendiga? Já pensou nisso? Porque servo de Deus não mendiga o pão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, aqui é ao vivo. Por que servo de Deus não mendiga o pão? No próximo domingo eu vou responder isso para vocês. Curioso. Eu vou te responder hoje. Porque servo de Deus não mendiga o pão. Number 1. Para quem não sabe o que é number 1, significa número 1. Por que servo de Deus não mendiga o pão? Primeiro, porque você tem um Deus poderoso e você clama a Ele e Ele é tendo providência. Primeira coisa, você não precisa mendigar, você fala com o teu pai que está no céu: papai, eu estou precisando, está faltando comida aqui, entra com providência. Servo de Deus não mendiga o pão por causa disso. Segundo, number 2, eu não vou parar no segundo, porque depois começa a me complicar, então eu vou falar só até o segundo. Segundo, number 2, porque servo de Deus não mendiga o pão. E aqui, que é maravilhoso também. Por quê? Por quê? Aqui que é. Aqui que, glória a Deus, sapateando. Por quê? Porque nós temos uma família de amor. Nós somos unidos em amor, meu irmão. Isso é igreja. Porque um servo de Deus não precisa mendigar o pão, porque tem igreja. Tem os irmãos em Cristo no mesmo amor. Diz o texto lá da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, que os irmãos vendiam seus bens para dar para aquele que precisava. Isso é amor. Sabe por que servo de Deus não mendiga o pão? Porque tem servo de Deus ao lado dele que ama, e quando sabe que está precisando, ele faz o quê? Socorre. Você não está sozinho, porque você tem eu como teu irmão em Cristo Jesus. Somos uma família. Se for comer arroz, eu vou comer arroz com você. Se for comer queijão, eu vou comer. Vou dividir o bife com você. Vou dividir o bife. Vou dividir a sardinha. Vou dividir o que for preciso dividir. Mas que a gente vai passar junto, a gente passa. Mas Deus vai dar com providência. Por isso que serve Deus não mendiga o pão. Você não precisa ir na rua. Está passando fome? Está passando necessidade? Você não precisa ir na rua pedir para nenhum ímpio te ajudar. Você tem igreja. Você tem igreja, não é só o pastor não, qualquer um aí, ó. Quando um familiar passa por dificuldade, os irmãos não se unem. O que é isso? É caridade? Não, é amor. Porque você ama o próximo, você ama aquela pessoa. E assim é dentro da igreja. Por isso
que Deus, quando fala, Ele fala com convicção. Ele não fala de coisinha, de palavrinha para fora, não, estou lançando no ar. Ele fala, não mendigo o pão justo, por quê? Porque eu tenho muitas pessoas que são amorosas, que são doadoras, que são bondosas na cidade, no país, no mundo. E servo meu não precisa mendigar. Servo meu basta orar para mim e eu movo alguém lá e ele vai lá e dá para ele. Abençoa a vida dele. Já contei isso aqui, testemunhei para a honra e glória do meu Deus. Um dia eu estava correndo, onde eu corria. Porque hoje eu só corro de moto, de carro. E aí Deus falou para mim assim: vai no supermercado, compra uma cesta básica e leva para a irmã fulana. Eu não era nem pastor ainda, eu ajudava dentro de igreja. Eu voltei, catei a roupa, coloquei a roupa, voltei, fui no supermercado, comprei, coloquei, levei lá. Cheguei lá e falou assim: ó, Deus mandou trazer aqui para você, não sei se está precisando, pastor. Pastor não era, irmão, eu não tenho nada. Você foi providência de Deus. Isso não foi uma vez só que Deus me usou para a honra e glória dele, não, meu irmão. Eu falo aqui para a honra e glória do Senhor. Já paguei aluguel para a pessoa já. Nem era pastor ainda. Vai lá que aquela irmã está precisando muito difícil. Chega aqui, está precisando, irmã. Do aluguel, quanto que é o aluguel? Tanto. Toma aqui. Não está precisando mais. Acalma o teu coração. Tamo junto e misturado. É assim, sabe por quê? Porque tem amor. Por isso que o servo de Deus, um justo não mendiga o pão. Aprenda isso com o Senhor. Você não precisa mendigar o pão, você precisa só orar ao Pai. Você precisa ter pessoas ao seu lado aqui, como igreja. Por isso, o que é fazer parte de uma igreja? Parte de uma igreja é um corpo, nós somos um, meu irmão. Você é comigo, eu sou com você. Estamos juntos. Vamos chorar junto, vamos gritar junto, vamos berrar junto. Vamos dividir. Divide tudo. Mas estamos juntos. Isso é amor. Vocês estão ainda aí comigo? Amém. Deus supre humano, coisas humanas. Deus supre coisas espirituais, né? Jesus falou em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou em João 6,40. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus supre as nossas vontades, ou necessidades espirituais. Por quê? Você quer ir para Deus? Jesus fala: eu sou o caminho. Necessidade espiritual. Você tem necessidade de ir para o Senhor? Você tem necessidade de ter um encontro com Deus? Jesus fala assim: eu supro a necessidade, eu sou o caminho. Jesus supra a necessidade espiritual nossa. Jesus supra a necessidade espiritual porque Ele falou assim: olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você tem necessidade espiritual de ser salvo, ter a vida eterna? Jesus falou assim: eu supro essa necessidade, é só você crer em mim, você vai ter a vida eterna. Jesus está dizendo: eu supro a sua necessidade espiritual. Aquilo que você precisa, quer ter um encontro com Deus, eu supro. Você quer ter a vida eterna? É comigo, eu supro. Você quer o perdão? 1 João 1,9. Se confessar nossos pecados e nos arrependermos dele, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, meu irmão, através do sangue. Jesus fala: através do meu sangue eu supro a necessidade espiritual. O que você precisa, Jesus supre. Então, meu irmão, para pular, finalizar essa parte, o segundo tópico: Jesus não despede os necessitados. Está necessitado de algo? Jesus supre. Humano, supre. Espiritual, supre. O que você precisar, Jesus supre. Diga para você não cochilar. Fala para o teu irmão: Jesus supre a sua necessidade. E terceiro e último tópico, para a gente cear. Terceiro e último. Diz aí no tópico que eu coloquei aqui: Jesus faz o milagre em cima do que temos. Jesus faz o milagre em cima do que temos. Diga comigo: Jesus faz o milagre em cima do que eu tenho. Por que, pastor? Vamos pegar esse texto aqui, 17 e 18.
Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe Jesus: trazei-mos. Olha só, não vou despedir a multidão não. O que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Eu vou fazer um milagre em cima do que vocês têm. Para acontecer um milagre, meu irmão, temos que ter algo. Temos que ter algo. 5 pães e 2 peixes é muito pouco para alimentar 5 homens, fora mulheres e crianças. Concorda comigo ou não? Tem dúvida? Pega 5 pães lá e 2 peixes, traz aqui. Vamos ver se a gente consegue alimentar a gente aqui. 100 e poucas pessoas. Não vai dar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com certeza não daria nem para a primeira parte da fila. Então, tem que ter algo. Para o milagre acontecer, tem que ter algo. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. Jesus vai fazer o milagre em cima do que você tem. Se você tem um pouco de esperança, escuta aqui agora. Se você tem um pouco de esperança, vai acontecer um milagre. Se você tem um pouco de amor, vai acontecer um milagre. Se você tem uma pouca chance de algum problema, pouquinha chance, pastor, vai acontecer um milagre. Se você tem uma pouca vontade de viver, vai acontecer um milagre. Se você tem pouca autoestima, vai acontecer um milagre. Se você tem um pouco de fé, vai acontecer um milagre. Jesus vai operar um milagre em cima do pouco. Até porque, lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, essa história de Mateus fala o seguinte: que um pai traz um menino com problemas espirituais, demônio, etc., e traz para os discípulos expulsarem. Os discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus vai lá e expulsa. Os discípulos vêm para perguntar para Jesus o que aconteceu. E Jesus fala para eles assim: pois em verdade vos digo que, fala assim, homens de pouca fé. Não é crente bullying, né? Pouca fé. Tinham fé? Mas era? Aí eu fiquei, já falei isso para vocês várias vezes, né? Tinha fé? Tinha. Mas era? Que tamanho? Que tamanho era a fé que eles tinham? Tinham? Tinham. Mas era pouca. Que tamanho que era a fé que eles tinham? Pastor, é pegadinha? Não. O Espírito Santo falou comigo. No texto, Mateus 17, 20, Jesus vai falar para assim: homem de pouca fé. Aí ele continua, dizendo assim: pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, o que eu deduzo? Que tamanho que era a fé deles? Menor ainda que um grão de mostarda. E o grão de mostarda, meu irmão, é desse tamanhozinho. Está vendo aí? Quem já viu grão de mostarda? Grão de mostarda é desse tamanhozinho, uma sementinha. É menor da semente. Então eu calculei que a fé deles seria a ponta de uma agulha. Mas tinha. Furava. A fé deles agia. Mas para o nível que estava sendo dirigido naquele momento, que era libertar uma criança de um espírito imundo, ela não conseguiu agir. Precisava ser um pouquinho maior. Jesus opera no pouco. E o pouco que está dizendo não é muito não. O pouco é pouco, é o tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver, olha o que ele fala. Meu irmão, não é eu que estou falando. Escuta aqui. Ei, alô? Não sou eu que estou falando. É Jesus. O tamanho de um grão de mostarda, nada é impossível para você. Nada é impossível, porque Jesus vai operar em cima do que você tem.
Em cima de você tem. Então, tem alguma coisinha? Ah, pastor, sobrou um pouquinho de amor, tamanho de um grão de mostarda. Deus vai operar o milagre. Sobrou um pouquinho de esperança, tamanho de um grão de mostarda. Deus vai operar o milagre. Deus vai operar o milagre. Pastor, faltou um pouquinho só. Só estou com um pouquinho de autoestima, está bem pequenininha. Deus vai operar o milagre. Pastor, tem só um pouquinho só, pastor. Uma chance bem pequenininha de nada. Deus vai operar o milagre. Deus vai operar o milagre, meu irmão. Ele só precisa desse pouco que você tem, dessa pouca esperança, dessa pouca autoestima, desse pouco amor, e tudo para você não será impossível. Por isso que o tópico que eu estou dizendo, Jesus faz um milagre em cima do que temos. E se eu não tenho mais nada, pastor? E se eu não tenho mais nada? Nada é nada, né? Como tudo é tudo, nada é. Isso aqui é ao vivo, coisa maravilhosa. Igreja com sabedoria igual essa eu não vou achar em lugar nenhum mais. Só aqui na Vida em Cristo FM gospel para você. Nada é nada, tudo é tudo. E quando o pastor já não tem mais nada, aí Jesus falou uma vez assim: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Acabou o amor aí? Deus vai viver. Foi Ele que falou. Acabou a esperança? Ele vai ressuscitar. Acabou a vontade? Ele vai trazer de volta. Acabou o ministério? Ele vai reerguer de novo. Aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. E quantas vezes nós vivenciamos isso na nossa caminhada espiritual? Pastor, aquele lá não tem mais jeito. Eu era uma pessoa que não tinha mais jeito, irmão. Eu era uma pessoa que não tinha mais jeito. Eu não fui bicho do cão, não, mas fui do canil. Estava no meio. Não tinha mais jeito. Eu olho para a minha vida e eu falo assim: como Deus foi bom demais comigo. Deus foi muito bom demais. Está sendo até hoje. Bom mais tudo. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Não cheguei aqui por méritos humanos. Não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui primeiramente com a ajuda de Deus. Eu era um cara que, perspectiva, era para estar no mundo até hoje, tomando cachaça no boteco. Com certeza não teria família, não teria nada. Nem era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Sofri vários acidentes de moto. Quero nem ter morrido. Já vi muita gente morrer por pouquinha coisa. E os meus acidentes eram acidentes para morrer, ou para estar com alguma sequela. Mas Deus guardou a minha vida. Tomei uma facada numa briga, Deus guardou a minha vida. Não era para estar aqui. Mas eu entendo porque eu estou aqui hoje. Primeiramente porque Deus tinha uma misericórdia grande pela minha vida. Por isso que eu não tenho saudade nenhuma do passado. Eu era um cara morto, mas um dia eu conheci Jesus. E como a palavra de Deus diz, mesmo que ele esteja morto, ele viverá. E eu vivi. E tenho vivido hoje para a honra e glória de Deus. Porque Deus fez na minha vida. Eu tenho tentado ajudar os outros também para que essa obra seja feita da mesma forma. Você conhece uma pessoa hoje que lá atrás talvez você desconheceria. Pastor, o senhor tem uma paciência, o senhor tinha essa paciência? Não, não tinha. Comigo era na tijolada, balaústra, entendeu? Era na porrada, entendeu? Nós saímos, eu era da turma de motoqueiro da cidade, e a nossa gangue era pauleira. Então a gente brigava lá no Coringão, tempo do Coringão aí.
Se liberta disso. Você que foi do Coringão, se liberta. Deixa isso para trás. Abandona. Nós brigávamos num domingo, já marcava a briga para o próximo. Negou a agenda no Face, nós agendávamos ali na hora. Domingo que vem nós estamos aqui de novo para ter a revanche. E tinha a revanche. No carnaval, nós tínhamos montamos uma equipe, fizemos camiseta. Um bloco de camiseta. 80 integrantes. Pulava os 5 dias de carnaval, as 2 matineu e comia pastel na feira de manhã, às 7 horas da manhã ainda. Aí meu pai, minha mãe está aqui, não deixa mentir, resolveu entrar no bloco. Como é que era o nome do bloco, pastor? Chamava Brega. Você imagina o nível. E aí arrumamos uma camiseta do meu pai também. Meu pai, eu vou de bregão. Todos os dias nós arrumamos briga. Todos os dias. Até que, primeiro dia nós quebramos quase tudo lá. No segundo dia, meu pai chegou para entrar, que ele nem estava na briga. Brecaram ele também, estava de camiseta. Reunião com a gente, maneira. Não, a gente não vai deixar mais vocês entrar. A gente tentava se controlar, sabe, irmão? Mas as pessoas vinham. Então meu estupim era curto. E Deus começou a trabalhar isso na minha vida. Começou a fazer eu ser paciente. Eu sou paciente hoje, muito. Muito. Né? Um dia, qualquer vezes, uma ou outra, dificilmente você vai perder a estribeira. Dificilmente. Mas não esteja perto quando eu perco. Não é que eu deixo da cruz não, meu irmão. Mas aí é hora de eu falar a verdade. Aí tudo que eu guardei, tudo que eu acumulei, eu falo uma boa, com carinho, com amor, mas se prepara para escutar. Porque eu sou paciente. Minha esposa fica falando assim, amor, eu não sei como é que você aguenta isso, tal. Eu falei, fica tranquilo que Deus tem a hora certa para a gente conversar. Mas quando eu chego para conversar, as coisas acontecem, porque eu vou com amor. Eu não vou na emoção, porque Deus trabalhou isso na minha vida. Mas eu não era assim. Eu não era assim. Deus ressuscitou eu, meu irmão. Deus ressuscitou você. O que eu aprendi, o que eu estou pregando hoje é isso. Tenha Deus nos momentos difíceis da sua vida. Tenha Deus nos momentos difíceis. Todo mundo passa por momentos difíceis. Tenha Deus. Lembre-se que Jesus não dispensa os necessitados. Jesus nunca dispensou você. Os homens podem até ter dispensado você, virado as costas para você, mas Jesus não. Você não pode colocar essa culpa no Senhor. Jesus não, porque Ele já mostrou que Ele te ama, porque Ele morreu por você. Você pode falar mal do homem, você pode falar mal do pastor, você pode falar mal do irmão da igreja, mas não fale mal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem culpe, né, Deus por isso. Não vou mais para a igreja, porque não, meu irmão, Deus não tem culpa de nada. E também não tem só essa igreja, tem muitas igrejas na cidade. Isso é desculpa sua. Deus não erra com você. Deus não dispensa os necessitados. E Deus opera em cima do que você tem. O que você tem? Eu vou encerrar. O que você tem? Tem alguma coisa? Deus vai fazer um milagre. Não tem nada? Deus ressuscita. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós anunciamos. Nós anunciamos de boca para fora, anunciamos porque vivemos Ele. Temos tido essa experiência. Temos tido essas experiências. Quando tudo está perdido, Deus vai lá e reverte. Já vi isso várias vezes, na minha vida e na vida das pessoas. E eu tenho certeza, se você não teve essa experiência ainda, marcante, porque é marcante, quando Deus faz algo assim na nossa vida, é marcante. Eu tenho certeza que você vai ter. Você vai ter essa experiência. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então feche os seus olhos, abaixe a cabeça, vamos orar para nós ceiarmos nessa noite. No nome de Jesus. Mas primeiro vamos orar ao Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus.